Olá! Então, o que será isto desta terapia de constelações familiares? É uma coisa que causa muita curiosidade, nos últimos tempos. É uma terapia que tem sido cada vez mais procurada. Ela foi criada por um psicanalista, alemão, que se chama Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger começou a estudar e a perceber que, afinal, não nascemos uma página em branco como nós achávamos que até agora que nascíamos. Então, imaginem, à semelhança de uma peça de teatro, temos o realizador, a pessoa que escreve o guião para a peça, ele já sabe tudo o que vai acontecer àquelas personagens quando entram em palco. Então funciona um bocadinho deste género. Quando nós nascemos, já nascemos num contexto. Então é como se fôssemos colocados ou fosse acrescentada mais uma personagem a uma peça de teatro que já existe, que é neste caso a vida dos nossos pais. Eles já têm a vida deles construída e nós aparecemos para completar essa vida. A questão aqui é, o que é que aconteceu para trás? A nossa infância tem sempre muito peso na nossa idade adulta. Tudo o que são traumas, bloqueios, coisas menos boas que ficam no nosso inconsciente são essencialmente criadas até aos 5 anos de idade, que por norma, salvo raríssimas exceções, nós não nos lembramos de quase nada até essa idade. Então, o que é que isto pode tratar, a constelação? Montes de coisas, é um leque imenso de coisas que podemos abordar e tratar nas sessões de constelação. Saúde, por exemplo, dou-vos o exemplo de um caso que tive de uma senhora que era bipolar. E então aquilo já vinha de geração em geração. Já era a sétima geração, se não estou em erro, de mulheres da família daquela senhora que tinha bipolaridade. Então, o que acontecia é que a senhora ia ao médico, tomava medicação e etc., mas não se conseguia manter controlada por muito tempo. Achava que tinha muitas crises e tinha que estar sempre, por exemplo, a ajustar a medicação. Na constelação ela não deixou de ser bipolar, como é óbvio, mas passado uns 6 meses da constelação, ela enviou-me uma mensagem a dizer que as crises estavam muito mais controladas, com muito menor frequência, ok? E que estava melhor, sentia-se muito melhor. Por exemplo, numa questão destas, mas quem diz bipolaridade diz outras doenças também, que podemos conseguir aliviar sintomas, algumas quando são assim coisas mais simples, digamos assim, algumas até chegam mesmo a desaparecer. Mas atenção, que eu gosto sempre de referir aqui esta parte, nós não substituímos um médico, ok? Consteladores são consteladores, os médicos são sempre soberanos. Portanto, isto não é para tirar a autoridade médica, nem nada desse género, ok? Os médicos são sempre soberanos. Outra coisa, padrões. Imaginem, nunca ouviram histórias de famílias ou a vossa própria história de há muitos anos haver muita gente naquela família, por exemplo, que é mãe solteira. O bebê nasce, a relação está mais ou menos já, mas enfim, o bebê nasce e o pai desaparece. Ou os pais separam-se e é um padrão familiar. Já ouviram falar? Então, isso também tem sempre uma raiz na nossa árvore genealógica. Alguém começou, alguém plantou essa semente, esse padrão, e até ser tratado vai se repetir, ok? Parte financeira, por exemplo, também é um tema que é muito procurado a nível de constelação. Pessoas que dizem, eu tenho um bom ordenado, eu tenho um bom emprego, mas eu não sei para onde é que o dinheiro vai, eu não noto por gastar, ou, por exemplo, tenho um bom ordenado, mas aparecem-me sempre coisas muito ridículas, digamos assim, para pagar, sempre contratempos que surgem, que fazem com que eu gaste o meu dinheiro, ok?
Então vamos ver de onde é que vem esse bloqueio, esse azar, entre aspas, que nada é coincidência. Portanto, temos mesmo que tratar essas coisas. Também tenho muita gente que me procura a nível amoroso. Eu escolho sempre, tenho um dedo podre para escolher parceiros. Escolho sempre pessoas que não me interessam tanto ou que se revelam sempre não ser o que eu procurava. Por norma, são pessoas que atraem sempre companheiros com as mesmas características, ou violência psicológica, ou muito ciumentos, ou mulherengos, ou mulherengas, ok? Isso também tem uma explicação a nível sistémico. No nosso sistema familiar, isso tem uma explicação. E há uma forma de melhorar as pessoas que atraímos para nós, através de uma constelação, por exemplo. Tenho pessoas que me procuram, muita gente que me procura mesmo por causa de dificuldade em engravidar, em dificuldade em ter filhos. Por norma também vem, por exemplo, todos sabemos que há muitos anos atrás não havia os métodos contraceptivos que nós temos hoje em dia, que conhecemos, e então, por exemplo, existiam muitas mulheres que tinham que fazer abortos. Muitas vezes nem sabiam que estavam a fazer um aborto ou que tinham feito um aborto. Outras vezes provocavam os abortos, porque na altura já se tinha muitos filhos e cada vez que se tinha uma relação sexual não se podia estar sempre a ter os bebés que nasciam, porque não havia condições de vida, por exemplo, e faziam abortos. Os abortos o que vão refletir depois na nossa vida presente, ou seja, nós que estamos no aqui e agora, é muitas vezes a dificuldade em termos filhotes, entre outras coisas, ok? Não é só isto. A questão aqui que eu quero que vocês entendam é que quem já fez um aborto, ou vários abortos, é muito importante, por exemplo, fazerem constelações, sessões de constelação, porque por norma os abortos, e não há regra sem exceção, volto a referir, são coisas que bloqueiam quase todas as áreas das nossas vidas. Pessoal, financeira, saúde, portanto, os abortos são coisas que devem mesmo ser tratadas em sessões para podermos garantir que não nos está a impedir, nem a travar, nem a bloquear nada no nosso presente. Ok? Entretanto, como é que é feita a constelação familiar? Então, há várias formas de fazer constelação. Temos constelações na água, temos constelações com bonecos e temos constelações com representantes, ou seja, são pessoas que representam outras pessoas do nosso sistema familiar. Por norma, tentamos sempre que sejam pessoas que a gente não conheça, de maneira que a pessoa esteja mais à vontade para falar sobre os seus problemas e as coisas que as preocupam, ok? Como é que eu gosto de estruturar as minhas sessões? Então, eu gosto muito, a minha maneira preferida de fazer constelação é com bonecos, que pode ser online ou presencial, ok? Não há problema nenhum de ser online, basta marcar e a gente faz de qualquer canto do mundo. Mas eu estava a dizer que gosto muito dos bonecos. Eu costumo começar sempre por uma breve conversa com a pessoa, tentar perceber qual é o tema, tentar enquadrar um bocadinho o contexto familiar, como é que era a relação com a mãe, como é que era a relação com o pai, se houve abortos, se houve assim, como eu costumo chamar, coisitas mais cabeludinhas na família, a nível de pessoas que se tenham suicidado, a nível de pessoas que tenham cometido crimes, presas, que tenham morrido demasiado cedo, que também é bastante importante para o nosso sistema familiar, para podermos equilibrar essa parte, essas lacunas que estão formadas e que há maneira de equilibrar novamente. Em seguida, a essa breve entrevista ou contextualização, como lhe queiram chamar, passamos à parte dos bonequinhos. Então, são bonequinhos de madeira, bonequinhos super normais, com aspecto fofinho até, e até vos posso mostrar quais são os bonequinhos que eu trabalho.
São bonequinhos fofinhos. Por exemplo, este. Temos de vários tamanhos, várias cores. Pronto, temos aqui então uma imensidão de bonequinhos. Então, estes bonequinhos vão representar o quê? O vosso sistema familiar. Pessoas da vossa família. Ou sentimentos. Ou situações que eu acho que são necessárias rever para vos trazer um proveito maior e um resultado muito melhor na vossa sessão. E vocês vão-me falando um bocadinho sobre eles. O que é que sentem pelo boneco, o que é que acham do boneco. Às vezes há pessoas que me dizem: agora quando tirei este boneco senti muita vontade de rir. Ok, então vamos rir, está bem? É uma terapia também engraçada, apesar de ser uma terapia em que nós chegamos mesmo a pontos que nunca tínhamos chegado, que descobrimos coisas que nunca tínhamos descoberto. Às vezes acaba também por ser engraçado, porque depois no fim a gente revela que bonequinho, por exemplo, imaginem que dizem uma tontice qualquer ou uma coisa assim mais engraçada ou mais malandreca da mãe. Depois ao fim, quando sabem que é o bonequinho da mãe, às vezes até é engraçado, mas as pessoas dizem: não, olha, realmente tem mesmo a ver com a minha mãe. E às vezes acaba por ser bastante engraçado também. E é isto, o que é a base da constelação é mesmo assim. Tanto que eu tenho aqui esta árvore, que é a árvore da vida, não sei se conseguem ver, ok? A árvore da vida. Então, o que é que acham se aqui esta raiz tiver algum problema, se não estiver tão saudável assim? Num tema em específico, ou em vários, por exemplo. Como é que acham que estas folhas aqui vão nascer? Se a raiz não estiver tratada, curada, harmoniosa, saudável, como é que acham que as folhas vão nascer? Se calhar não vão nascer assim tão bem, certo? Então é isso que nós vamos fazer na constelação, é tratar a raiz da nossa árvore genealógica. Ver onde é que é necessário tratar, onde é que temos que começar a tratar, onde é que começou o nosso padrão, o nosso desequilíbrio, o nosso problema e tratar daí para a frente. Outra coisa muito importante, que eu acho que ainda não vos disse, é que se vocês fizerem uma constelação sobre um tema agora, vocês vão estar a ajudar sobre esse tema, sobre esse mesmo tema, a prevenir e a ajudar os vossos filhos e os vossos netos. São 4 gerações para a frente que a gente consegue ajudar. E também 4 para trás, ok? Muitas vezes as pessoas dizem: o meu pai não me ligava há não sei quantos anos e no dia que eu fiz a constelação ele ligou-me ou procurou-me. Isto acontece porque estamos a mexer nos campos energéticos das pessoas que estamos a representar na sessão, está bem? Portanto, às vezes também ajuda imenso em relações complicadas, por exemplo, relações entre irmãos complicadas, entre pais e filhos, whatever. Uma grande panóplia de alternativas e de situações que conseguimos ajudar com esta terapia. Depois, devem estar vocês a perguntar: então mas e quantas sessões? Deve ser preciso imensas. Não é preciso imensas sessões. Por norma, o que eu gosto de fazer e o que efetivamente tem que ser feito é um tema por sessão. Que não quer dizer que esse tema não esteja interligado com outro tema que vocês queiram tratar. Então nós fazemos sempre um tema por sessão. Eu tento sempre puxar um bocadinho a mais outro tema ou a mais alguma outra coisa que vocês tenham interesse, mas por norma centramos-nos sempre no tema principal da ação, aquela coisa que vocês têm mais urgência em resolver e que acham que é prioritário no momento. Depois, temos que esperar um ano. E aqui é que é a bela sem senão. Então imaginem vocês que fizeram uma constelação sobre relacionamentos, ok? Têm uma vida amorosa assim meio atribulada, não conseguem arranjar ninguém para ser o vosso companheiro de vida, alguém que vos faça feliz, alguém equilibrado e que vocês considerem que faz sentido fazerem uma vida com aquela pessoa e de repente arranjam essa pessoa.
após a sessão de constelação, dali 1 mês, ou 2, ou 3. Então, e daqui a 1 ano, vocês vão se lembrar, fizeram uma constelação familiar, quando já estiverem lindos e maravilhosos todos a viver com o vosso companheiro de sonho, não se vão lembrar. Não se vão lembrar, acreditem em mim. E então, é aqui que eu vos lanço um desafio. Para quem quiser fazer sessões comigo, para já, tem os contactos aqui no nosso YouTube, tem o Instagram do Angels, tem o meu e tem o da Sónia também. Podem fazer as vossas marcações online ou presenciais por aí. Mas a dica que eu vos dou é: escolham o tema que querem vir fazer constelação, presencial ou online, mais uma vez, e escrevam como é que está a vossa situação relacionada com esse tema antes da constelação. Portanto, um dia antes ou 2 da constelação. Escrevam no papel. Depois, guardam o vosso papelinho num sítio que não percam e daqui a 1 ano ou daqui a uns meses após a constelação vão reler o papel e comparem a diferença, ok? Muitas vezes só assim nós conseguimos perceber os verdadeiros resultados da constelação, porque é normal, ok? Muitas vezes quando nós passamos por algo que queremos resolver muito depressa, algo que nos incomoda muito, e depois de repente essa coisa começa a ser resolvida, nós estamos num estado tão grande de alegria e de paz que a nossa mente tende a esquecer-se o que é que fez para conseguir aquilo, não associa logo. Pronto, e aí às vezes é esta a parte que para nós consteladores é um bocadinho mais ingrata, mas não se preocupem, porque a gente acaba sempre por saber de vocês de uma forma ou de outra, seja pelas redes sociais, por alguém que vos conhece, e acabamos sempre por saber que vos conseguimos ajudar de alguma forma, e isso para nós é mesmo o mais importante, é o mais importante de tudo. E lembrem-se, o amor é sempre a melhor terapia do mundo. O amor cura tudo, ok? Um grande beijinho. Dúvidas, qualquer coisa que precisem, sugestões de temas que querem que eu fale nos vídeos, podem deixar nos comentários. Um grande beijinho.